No dia 18 de maio de 2026, o cenário geopolítico no Médio Oriente enfrenta uma escalada de tensão crucial, com o cessar-fogo entre o Irão e os Estados Unidos da América a manter-se formalmente em vigor, mas sob forte pressão após uma declaração pública do presidente norte-americano, Donald Trump, na plataforma Truth Social. A mensagem publicada na noite de domingo, após uma reunião com a equipe de segurança nacional, gerou reações imediatas nos mercados petrolíferos globais e colocou em alerta as delegações diplomáticas internacionais, tendo os negociadores iranianos sido confrontados com o aviso de madrugada. Na referida publicação, foi enfatizado que o tempo é um fator crítico e que as autoridades de Teherão devem agir com celeridade nas negociações, sob pena de enfrentarem consequências devastadoras. Esta tomada de posição não constituiu um mero comunicado de política externa, mas derivou diretamente de relatórios militares recentes relativos a pacotes de alvos estratégicos no território iraniano, preparados para o caso de os confrontos armados serem retomados. Independentemente de uma resposta formal por parte do Irão, as informações mais recentes indicam que as forças norte-americanas já delinearam a estrutura para um eventual novo acordo, mantendo em simultâneo uma forte presença militar dissuasora na região. Neste preciso momento, aeronaves de ataque pesado e reconhecimento AC-130J Ghost Rider encontram-se estacionadas e a operar no Médio Oriente. Dados confirmados por sistemas de monitorização de voo de fontes abertas indicam que pelo menos 3 destas canhoneiras aéreas cumprem missões noturnas sobre o Estreito de Hormuz, não se tratando de exercícios de treino de rotina nem de patrulhas regulares. A mobilização destes ativos militares decorre de uma decisão estratégica direta de Washington, fundamentada na análise detalhada dos mapas da região e da persistente ameaça representada pela frota de lanchas rápidas de ataque do Irão, conhecida como a Frota Mosquito, que se mantém oculta em cavidades rochosas ao longo da costa do Golfo Pérsico. Esta força naval assimétrica pertence ao Corpo de Guardas da Revolução Islâmica e constitui o último grande recurso operacional sobrevivente após as pesadas perdas sofridas durante a Operação Epic Fury, conduzida pelas forças americanas e israelitas entre fevereiro e março de 2026. O contexto militar na região é profundamente marcado pelos resultados dessa campanha anterior de 40 dias, durante a qual os bombardeamentos coordenados desmantelaram grande parte da arquitetura militar convencional do Irão. As redes de defesa aérea integradas foram desarticuladas e a frota principal da Marinha Convencional do Corpo de Guardas da Revolução Islâmica sofreu uma destruição massiva, resultando no afundamento de mais de 160 embarcações, incluindo navios de mísseis da classe Hudong e patrulhas da classe Paikan II. No entanto, o período de cessar-fogo iniciado a 8 de abril permitiu que as forças iranianas utilizassem a pausa operacional para reorganizar as suas capacidades. Relatórios dos serviços de informação dos Estados Unidos confirmam que o Irão alcançou uma taxa de recuperação de aproximadamente 70% na reconstituição de lançadores de mísseis móveis, utilizando instalações subterrâneas fortificadas para o armazenamento e reparação destes sistemas. Embora as autoridades em Washington estivessem cientes de que o armistício providenciaria uma janela de rearmamento a Teherão, a estratégia militar norte-americana assentou na premissa de que sistemas avançados, como a canhoneira AC-130J Ghost Rider, seriam plenamente capazes de neutralizar a ameaça remanescente da Frota Mosquito no momento em que as negociações diplomáticas colapsassem em definitivo. O núcleo dos acontecimentos recentes reflete uma divergência profunda nos canais diplomáticos e um aumento drástico das ações militares de cariz assimétrico na região do Golfo Pérsico. No plano político, a administração norte-americana
realizou contactos telefônicos diretos com o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, colocando a resposta ao Irão no topo da agenda bilateral. Ao mesmo tempo que informou oficialmente o portal de notícias Axios de que, caso Teherão não apresente melhorias substanciais na sua proposta de paz, sofrerá um impacto militar significativamente mais severo. Esta formulação foi descrita por analistas como um sinal deliberado de que o nível de destruição imposto na anterior Operação Epic Fury representa o patamar mínimo, e não o teto, das ações futuras de Washington. O Comando Central dos Estados Unidos mantém publicamente a posição de que as capacidades iranianas sofreram uma degradação severa e que as Forças Armadas estão preparadas para agir de imediato assim que a ordem formal seja emitida pela presidência. Em resposta às exigências, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão, Ismael Bag, confirmou formalmente que o governo de Teherão enviou uma contraproposta através do mediador diplomático paquistanês. Embora os termos exatos não tenham sido divulgados ao público, fontes diplomáticas indicam que o Irão exige o reconhecimento pleno da sua soberania sobre o Estreito de Hormuz, a compensação financeira por danos de guerra sofridos em infraestruturas, a libertação imediata de ativos financeiros congelados no estrangeiro e o levantamento total das sanções econômicas internacionais. Contudo, o documento submetido pelas autoridades iranianas omitiu por completo qualquer menção ao seu programa de desenvolvimento nuclear, que constitui a linha vermelha fundamental estabelecida por Washington e o motivo central que desencadeou o lançamento da Operação Epic Fury. O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano reiterou publicamente que a República Islâmica não capitulará, afirmando textualmente que o país conseguiu estabelecer-se como uma potência regional com capacidade para confrontar as maiores forças globais. Apesar do cessar-fogo em vigor, as hostilidades e os incidentes de segurança têm sido registrados de forma contínua no terreno. Relatórios operacionais indicam que forças navais norte-americanas abriram fogo contra navios petroleiros com bandeira iranianas, que tentavam contornar o bloqueio naval imposto na região. Em simultâneo, no último domingo, 3 veículos aéreos não tripulados lançados a partir do território iraniano atacaram a central nuclear de Barakah, localizada em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, que é a única instalação nuclear operacional no mundo árabe e responsável pelo fornecimento de 25% da rede elétrica daquele país. Os sistemas de defesa aérea locais interceptaram 2 dos dispositivos, mas o terceiro atingiu um gerador elétrico situado no perímetro exterior da infraestrutura, não tendo sido registrada qualquer fuga radiológica até ao momento. Adicionalmente, as autoridades da Arábia Saudita confirmaram a interseção de outros 3 drones que penetraram o seu espaço aéreo vindos do território do Iraque na mesma noite, evidenciando uma coordenação de ataques contra os parceiros regionais dos Estados Unidos durante o período de tréguas. Face a este cenário de ameaça dispersa e contínua contra a navegação comercial e a infraestrutura energética, as canhoneiras AC-130J Ghost Rider assumem o papel principal na estratégia de interdição. Esta aeronave, desenvolvida pelo Comando de Operações Especiais da Força Aérea a partir da célula de transporte MC-130J Comando de Gunda, apresenta especificações técnicas que incluem 4 motores turbopropulsores Rolls-Royce AE 2100 D3 de 4.700 cavalos de potência cada e hélices de base composta com 6 pás. O avião atinge uma velocidade máxima de 416 milhas por hora, possui um teto de serviço de 28.000 pés e um raio de ação de 3.000 milhas náuticas, expandível através de reabastecimento em voo. O armamento principal instalado na lateral esquerda inclui um canhão automático GAU-23A de 30 mm
e um obuseiro M102 de 105 milímetros, capaz de disparar projéteis de 33 libras a uma distância de 7 milhas. O impacto do recuo desta peça de artilharia desloca fisicamente a estrutura da aeronave em cerca de 3 pés para a direita a cada disparo. A plataforma transporta ainda mísseis guiados AGM-114 Hellfire e bombas de precisão de pequeno diâmetro GBU-39 nas asas, geridos por um sistema integrado de controlo de fogo que combina sensores eletroópticos e de infravermelhos multiespectrais MX-20H e MX-25, permitindo a identificação e o varrimento de alvos múltiplos em condições de escuridão total. O desenvolvimento futuro da situação no Estreito de Hormuz depende diretamente da capacidade militar e tecnológica demonstrada pelos Estados Unidos para anular as táticas de guerra assimétrica do Irão, bem como das dinâmicas geopolíticas e de abastecimento que sustentam este confronto. Do ponto de vista estritamente militar, a eficácia do AC-130J Ghost Rider contra a frota Mosquito do Corpo de Guardas da Revolução Islâmica assenta em precedentes operacionais e testes reais recentes. Em 11 de julho de 2025, durante um exercício conjunto de afundamento de navios realizado perto do Havaí, um AC-130J afundou com sucesso o navio de transporte anfíbio desativado USS Dubuque, utilizando fogo de canhão e munições de 105 milímetros especificamente modificadas para ataques antinavio. Esta operação validou a capacidade da canhoneira para destruir alvos de superfície, uma doutrina que está agora a ser aplicada em patrulhas noturnas a 7.000 pés de altitude no Médio Oriente, em coordenação com aviões de ataque A-10C Warthog e helicópteros Apache AH-64, formando uma cadeia de destruição integrada para impedir o fecho comercial do estreito por parte das lanchas rápidas iranianas, incluindo os novos catamarãs de fibra de carbono Heydar 110, capazes de atingir 110 nós. Paralelamente ao conflito direto, a segurança nacional dos Estados Unidos enfrenta desafios estruturais nas suas cadeias de abastecimento de materiais críticos necessários para sustentar a produção de armamento avançado, com especial destaque para o tungstênio, um mineral essencial na produção de munições perfurantes para o caça F-35, pás de turbinas de jatos e sistemas de orientação de mísseis. Perante o controlo quase monopolista da China sobre o fornecimento global deste recurso, o Departamento de Guerra norte-americano alocou cerca de 10 milhões de dólares para reiniciar a produção interna, enquanto a presidência assinou o plano Project Vault, um programa de 12 mil milhões de dólares destinado a criar reservas estratégicas de minerais críticos. Adicionalmente, foram anunciados mais 30 milhões de dólares na reunião ministerial de minerais críticos, impulsionando investimentos privados em projetos de mineração domésticos e alinhados com a defesa no continente norte-americano, como a reativação de minas históricas no estado de Nevada. Esta movimentação econômica ocorre num momento de crescente suspeita por parte dos serviços de informação de que a China mantém um apoio militar encoberto ao Irão, traduzido no fornecimento de armamento, dados de inteligência e imagens de satélite de alta resolução, enquanto adota simultaneamente uma postura de pressão militar em relação a Taiwan e campanhas de coerção econômica na região do Indo-Pacífico, apesar dos compromissos comerciais agrícolas firmados na recente Cimeira de Pequim. A nível tecnológico e estratégico de longo prazo, o Pentágono expandiu a integração de modelos avançados de inteligência artificial nas suas redes militares classificadas, através de contratos estabelecidos com as empresas OpenAI, Google, Microsoft, Amazon e SpaceX. Estes acordos estipulam cláusulas de utilização operacional legal, permitindo que os sistemas de armas autônomos, incluindo plataformas aéreas e submarinas de proteção de rotas marítimas,
Utilizem algoritmos de IA para detecção e atribuição de alvos. Para o ano fiscal de 2026, o Departamento de Defesa solicitou uma dotação orçamental de 13,4 mil milhões de dólares dedicada exclusivamente ao desenvolvimento de armas autônomas. Esta modernização surge num quadro de elevada instabilidade política interna no Irão, onde analistas reportam fraturas na liderança de Teherão, com as fações mais radicais do corpo de guardas da Revolução Islâmica a utilizarem os ataques da flota Mosquito contra navios mercantes para ganhar influência política na mesa de negociações em Islamabad e minar a posição dos diplomatas civis iranianos. Caso o atual plano de 14 pontos, mediado pelo Paquistão e focado numa moratória para o enriquecimento de urânio, colapse devido à recusa do Irão em aceitar as pré-condições americanas de desmantelamento do programa nuclear e entrega de material enriquecido, as autoridades norte-americanas já declararam formalmente que a resposta militar imediata envolverá o restabelecimento do bloqueio total e a retoma das operações com uma intensidade significativamente superior à registrada na campanha anterior. Se considera estas informações relevantes para compreender a evolução da segurança internacional e do mercado energético global, subscreva este canal de atualizações geopolíticas.